12 de dezembro de 2020. Em sonhos, eu vi um campus gigante. Lá eu vi muitas salas de aula, em 3 andares, que tinham tal campus. Então, ouvi uma voz que dizia: Não chame de anátema o que esse povo chama de anátema, nem de efêmero o que esse povo chama de efêmero, porque ao bom chamam mal, e ao mal chamam bom. Seus caminhos são tortuosos. Eles elevam a norma para o seu próximo, mas no oculto se deleitam em fugir dela. Eles vivem envaidecidos em sua própria opinião e não veem que minha mão está levantada contra eles. Eles procuram o fermento no próximo, que não classificam como seu próximo, porque se assim fosse, a crueldade não estaria à porta, senão a abnegação, a mansidão, a longanimidade estariam nos lábios e nas ações para com eles. E eles não percebem como eu os catalogo em sua verdadeira essência. Eles lucram com tudo e com todos, porque sua essência justifica todos os pensamentos e ações sombrias para com o próximo. Tolos, sábios em sua própria opinião, que só distinguem o que é óbvio, mas por causa de sua alta presunção, arraigada em seu ser, o compreensível é ininteligível para eles. Tolos, faltos em conhecimento, porque rejeitaram minhas palavras e rejeitaram minha sabedoria, e a despediram, porque acusavam seus corações e confundiam suas mentes. Eles atiram ao solo o que eu levantei, e o que descartei, eles levantam. Eles se tornam adivinhos, adivinhando entre todas as concupiscências de seu torcido coração. Eles apenas agem de acordo com seus desejos e, como um touro desenfreado, derrubam tudo o que impede seu curso diante deles. Ai daqueles que se fazem juízes do povo quando eu não os designei, e com sua mente limitada raciocinam para sua própria perdição e tropeço de outros. Ai de Jerusalém, que com base em suas crenças sentiu que não adoecia de nada e não viu quando a salvação estava em seu meio. Cegos guiando cegos, que mudam a versão de seus lábios, mas não de seus pensamentos, para agradar seus colegas e efêmeros de mente. E rapidamente esquecem que eu peso os motivos e vejo as intenções do coração. Eles ostentam sua sabedoria, que terminará em sua condenação desesperada. Ímpios, que vivem em duplicidade de pensamento e se alegram em ver cair aquele que despreza e destrói aquele que não se submete às suas insinuações. São como hienas e chacais que tomam a presa daquele que se cansou de obtê-la. Sem razão agem e não veem o que será por sua causa e efeito. Depois de receber essas palavras, vi que as salas de aula estavam lotadas. Um dava lição e os outros compareciam. Enquanto ouvia, pude perceber que sempre havia interrupção e eles tinham que parar a aula para resolver algum problema estrutural. Uma parede rachou e caiu. O solo recebeu ordem de repará-lo. Os ganchos das janelas saíam do lugar ao serem tocados, e também foi dada a ordem para repará-los. Alguns canos se romperam e tudo dentro das salas de aula começou a inundar-se de água, e foi dada a ordem de retirar a água. Então, lutaram para abrir as portas fechadas e não puderam abri-las, porque as fechaduras não funcionavam. Logo, um dos educadores levantou a voz e disse:
Não se desesperem, vamos ter por alto isso e façamos uma festa. A muitos não lhes parecia, mas foram encorajados e concordaram. Lá eu vi uma senhora que tinha orgulhosamente convidado seu marido e ele estava vindo para a festa. Vi que o homem tinha uma barriga muito grande, a ponto de a camiseta que vestia ter que ser desabotoada com urgência antes que os botões caíssem. Ele se sentou e ela ao seu lado. Ela pediu para ele todos os tipos de guloseimas e este, alegre, deliciou-se com elas. Rapidamente ouvi a senhora falar. Agora, a parte artística. Todos prestem atenção. Vi quantas moças saíram das diferentes salas do enorme campus e, com movimentos serpentinos disfarçados, começaram sua atuação até chegar ao descaro. Ali vi como as supostas mulheres castas se divertiam nisso e levavam seus maridos para desfrutar o espetáculo de grande depravação. Lá não vi mais nada e me disseram: esta é a condição laodiceana que prevalece no coração da prevaricação carnal e no coração da autossuficiência. Muitos que pronunciam piedade com suas palavras. Vejo sua escuridão interna, e ninguém poderá viver eternamente se suas palavras não forem de acordo com suas ações. E estas não momentâneas, mas em toda a sua vida. Não há afirmação em minhas palavras, em um coração dividido e em uma mente não santificada pelo Espírito Santo. E isso só surgirá naqueles que não têm medo de chamar o pecado por seu nome. A hora chegou e agora é, quando cada pensamento, palavra vã, pretensão dissimulada, engano aberto ou oculto serão pesados uma vez e para sempre. E o destino de muitos já está traçado, e em breve muitos seguirão também com esse destino. Como não temer ante um momento tão solene, onde tudo é meticulosamente esquadrinhado pelo olho que tudo vê e que tudo sabe? A semente do pecado e suas raízes primitivas dessensibilizam a consciência e a razão humanas, e isso por permissão voluntária de acariciar o proibido, até que, sem qualquer permissão, entorpece os sentidos. A luta entre o bem e o mal é muito séria, e quem não a adverta perecerá. Fique atento, porque o tempo foi encurtado. Palavras fiéis e verdadeiras do Senhor para cada um de vocês. Que o Senhor nos abençoe.